Qual a visibilidade dos astros em função da localização na Terra? É o que vamos ver no episódio de hoje em Astronews. Olá amigos e amigas, aqui é Cristóvão Jacques do canal Astronews. Aproveite, dê o like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Hoje é o segundo episódio da série Astronomia para Iniciantes. No episódio anterior, nós falamos sobre a esfera celeste e seus pontos notáveis. Hoje falaremos sobre a visibilidade dos astros em função da localização que você observa na Terra. Por exemplo, temos objetos que são visíveis aqui no hemisfério sul, mas não são visíveis no hemisfério norte. E vice-versa. Vamos entender isso a partir deste vídeo e de algumas explicações, ok? Vamos lá. A visibilidade dos astros, ela dependerá basicamente de três fatores: da posição que você está na Terra, da posição do astro na nossa esfera celeste e da posição dele em relação ao Sol e à Terra, ou seja, a época do ano que você vai ver o astro. Então vamos relembrar aqui alguns conceitos. Então, por exemplo, se eu estou aqui no equador da Terra, latitude 0 grau, a gente vê a esfera celeste assim. Vamos voltar aqui. Nós temos aqui essa posição aqui do observador numa latitude igual ao equador. Se ele estiver lá, nós vamos ver o equador celeste aqui na perpendicular e aqui o linha do meridiano, ligando o sul ao norte, e aqui os polos celestes, como já vimos nos filmes anteriores. E aqui a posição do astro no céu, ou seja, a sua declinação e ascensão reta. Vamos, por enquanto, esquecer esse conceito aqui de ascensão reta, vamos nos ater basicamente ao conceito da declinação. A declinação, como vocês podem ver aqui, ó, aqui está a Terra e aqui está a esfera celeste. Então a declinação é o ângulo que aqui está o equador da Terra e aqui está o equador celeste. Você pode ver então que tem um ângulo entre o equador celeste e a posição do astro. Esse ângulo aqui, ó, se chama declinação. A declinação ela pode ser positiva quando está para o hemisfério norte e ela pode ser negativa quando está para o hemisfério sul. E aqui nós temos a latitude, que são as coordenadas dentro da Terra. Também, fazendo uma alusão à declinação, a coordenada da latitude equivale à distância angular entre o equador da Terra e a posição de uma certa cidade. Então você pode ter também a latitude norte e a latitude sul. Negativo latitude sul e positivo latitude norte. Vamos simular agora a visibilidade dos astros em função de sua posição no céu, a declinação, e também da latitude que você observa. Vamos começar aqui no equador da Terra. No equador da Terra você está em latitude 0. Aqui colocamos latitude 0 para todas as situações. E agora vamos ver como a constelação do Órion, que está aqui, ela se projeta na esfera celeste local, que é visível. Então aqui a Terra vai girando, a constelação de Órion fica lá fixa no céu, né? E aparentemente para nós ela está rodando. Isso aqui é uma situação no equador da Terra, ou seja, os polos, tanto o polo sul celeste quanto o polo norte, vocês podem ver aqui, eles estão no horizonte. Aqui nesse quadro aqui você pode ver uma situação onde que o rising set, ou seja, o nascer e o pôr de cada astro no equador da Terra, ele é visível para qualquer declinação, é visível, ou seja, no equador da Terra você consegue enxergar o céu todo. Agora vamos para uma latitude intermediária, vamos colocar aqui, por exemplo, 20 graus, como se fosse a latitude de Belo Horizonte. 20 graus aqui, 20 graus aqui, aqui sul, e 20 graus aqui, 20 graus aqui. Então nessa situação, nós temos a constelação de Órion aqui, rodando no equador celeste. Vocês já podem ver que o equador celeste, nessa situação aqui, ó, ele fica 20 graus em relação ao zênite, e
o polo celeste 20 graus em relação ao horizonte, conforme nós já demonstramos no vídeo passado. E aqui fica rodando, né? E aqui nós seguimos o seguinte: as estrelas são chamadas circumpolares, são estrelas que são sempre visíveis em qualquer hora da noite. Ou seja, é uma relação que você pega 90 e diminui a latitude. Então, qualquer estrela que estiver entre menos 70 e menos 90, esse laranja aqui, ela vai ser sempre visível dessa latitude menos 20 graus, ou seja, Belo Horizonte, 20 graus sul. Em compensação, essa região verde aqui são estrelas que eu nunca vou ver de Belo Horizonte. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a região circumpolar aqui, ó. Tá vendo? Qualquer estrela que estiver nessa posição aqui, para Belo Horizonte, vai ser circumpolar. E qualquer estrela que estiver nessa posição aqui, em Belo Horizonte, nunca vai enxergar. Tá? Acho que aqui está claro para ver. Né? Essa é uma situação específica de Belo Horizonte. Por exemplo, vamos tirar aqui a constelação do Órion e colocar a Cruzeiro do Sul. Aqui, ó, Cruzeiro do Sul, visível de Belo Horizonte. Vamos tirar aqui Órion. Só deixar aqui, ó. Então aqui, a Cruzeiro do Sul, visível de Belo Horizonte, ela não está ainda na região circumpolar de Belo Horizonte, né? Essas são as declinações, como mostrei aqui, de menos 70 a menos 90, mas ela está perto, né? Mas ela, então tem uma parte da noite que ela pode ficar embaixo do horizonte. Agora vamos para uma situação de uma latitude um pouco mais alta. Vamos colocar aqui 45 graus sul. Vamos colocar aqui então 45. Então 45. Vamos colocar aqui 45 graus sul. E vamos colocar aqui 45 graus sul. Então está aí, ó, 45 graus sul. O polo celeste está 45 graus acima do horizonte. Ó, polo celeste. Equador celeste sempre formando esse ângulo de 90 graus. Como a latitude é 45 graus, o polo celeste fica 45 graus do horizonte. E aqui nós temos então a nova região circumpolar para quem está numa latitude igual a 45 graus sul. Às vezes podem ver que o Cruzeiro do Sul agora, nessa região, ele já está circumpolar. Por quê? Para ser circumpolar, aqui, ó, vamos ver nesse diagrama aqui, ó, é de menos 45 até menos 90 para essa latitude de 45 graus ao sul. Ou seja, todos os astros que estão nessa declinação aqui são esses aqui, ó, que estão sempre visíveis a noite toda. E todos os astros que estiverem nessa região aqui de declinação de mais 45 até mais 90, eles, aqui, ó, de mais 45 até mais 90, região verde, eles nunca vão ser visíveis. Eles nunca nascem. Que são esses astros que estão nessa região aqui, ó, em azul. Então, isso aqui é uma situação específica para uma latitude de 45 graus sul. Agora vamos ver uma situação onde a latitude é igual a 90 graus sul, ou seja, no polo norte. Vamos colocar aqui 90, menos 90 e aqui 90 também. E aí, o que acontece? Então, o que acontece é que os astros nessa posição, quem estiver no polo sul da Terra, ou seja, numa declinação 90 graus sul ou menos 90, o que vai acontecer aqui, ó? Região laranja são as estrelas circumpolares que começam no Equador celeste e vão até o polo celeste, ou seja, todo o céu aqui ele fica circumpolar, como demonstra aqui, ó, a constelação do Cruzeiro do Sul, visível para quem estiver no polo da Terra. Vamos colocar aqui a constelação do Órion. E aqui o Cruzeiro do Sul. E aqui vamos deixar também a Ursa Maior. Então aqui nós temos três grupos de constelação. Um ao sul, um no Equador da Terra e outro aqui no norte. Então, como vocês podem ver, aqui no polo sul da Terra, quem estiver no polo sul da Terra, vai enxergar o Cruzeiro do Sul bem alto no céu. Né? Vamos parar um pouco aqui. Aqui no céu.
Vamos começar a animação de novo. Então ele vai ficar rodando aqui o polo celeste. Isso aqui, volto a falar, é uma animação para quem estiver no polo sul da Terra. Uma latitude igual a 90 graus sul, ou menos 90. Aqui, o Orion vai sempre estar no horizonte e a Ursa Maior vai sempre não estar visível do Polo Sul. Ou seja, tudo que estiver aqui em laranja, que é essa região aqui, ó, vai estar acima do horizonte circumpolar. E tudo que estiver verde é essa região aqui em azul que não vai estar visível. Agora vamos simular uma latitude intermediária ao norte para vocês verem que acontece tudo exatamente ao contrário que acontece aqui no hemisfério sul. Vamos colocar aqui então uma latitude igual a 45 graus norte, aqui a 45 graus norte também, e aqui a 45 graus norte também. E aí o que acontece? Agora inverter os polos, né? O polo visível é o polo norte e o polo não visível é o polo sul. Isso aqui para uma região 45 graus norte. Então o que acontece aqui, ó? Região circumpolar é de mais 45 a mais 90. É a região que nunca nasce nenhuma estrela para essa posição, é menos 45 a menos 90. E as que nascem e se põem são as das estrelas de 45 graus de declinação até menos 45, somente para essa região aqui. Então aqui vocês podem ver que a Ursa Maior nessa região de 45 graus de latitude ela é visível a noite toda. E essa região aqui ao sul não é visível dessa região que está a 45 graus de latitude norte. A outra questão da visibilidade é a posição do astro ou da constelação em relação ao Sol. A Terra gira em torno do Sol. Isso faz com que, aparentemente, o Sol vai caminhando por uma região no céu chamada eclíptica. E as constelações que onde o Sol passa, elas não são visíveis, elas estão em conjunção com o Sol. Então aqui, por exemplo, Câncer, Leão e assim por diante. Então nessas regiões que estão muito próximas ao Sol, cerca de 15 a 20 a 30 graus, em relação ao Sol, elas não são visíveis também durante um certo tempo. Depois que a Terra vai girando, aí sim elas vão indo para uma região mais escura e começam a ser visíveis mesmo da Terra. Aí cai naquela questão da posição que eu mostrei anteriormente aí, da latitude que você estiver e da declinação que a estrela ou o astro estiver no céu. Oi pessoal, deu para entender o vídeo? Deixa sua mensagem aí no comentário, tirando a sua dúvida para que a gente possa seguir para frente nessa série. Então aqui é o canal Astroneus, aproveite, curta, compartilhe e assine o nosso canal. E até um próximo vídeo. Até!